que o Meet mudou, eu não estava achando onde grava. Começou a gravar, tá bom? Gente, quem for apresentar, quem vai? Pode começar. E a Tainara. Não entendi, Estela. Eu vou apresentar e depois a Tainara. Certinho? Então, antes de tudo, eu queria agradecer a participação de todos os alunos do nosso grupo, que todos colaboraram de diferentes formas, e da professora também, que nos ajudou a escolher o artigo. O nossa dúvida sobre as características físico-químicas dos grãos de cultivares de arroz em função da adubação nitrogenada. Pode passar. Pode passar. Tá, e por que fazer um artigo sobre arroz? O arroz é a base alimentar de 3 bilhões de pessoas no mundo. Em alguns lugares, as pessoas basicamente se alimentam apenas de arroz, dando 150 quilos por ano, que, fazendo uma regrinha básica, dá 3 quilos de arroz por semana, em lugares carentes do mundo, como Índia, por exemplo. 24% do arroz, 24% do total de calorias do arroz contribui para isso, e 18% das proteínas consumidas. O arroz é constituído de 80% de carboidratos, engasguei, e apresenta 7,5% de proteínas, mas pode oscilar de cultivar para cultivar, entre 5% e 13%. Pode passar. As constituições e suas aplicações. O arroz é constituído basicamente de amilopectina e amilose. E por que seria interessante estudar isso? Porque dependendo dos teores de amilose, os grãos apresentam características diferentes, como propriedades texturais, maciez, cor, brilho, coesão, até mesmo o tempo de cocção, que nada mais é do que o tempo de cozimento desse arroz. Então, se o teor de amilose está alto, os grãos provavelmente vão ser secos e soltos, e se o teor de amilose está baixo, vão apresentar grãos macios e mais pegajosos. Pode passar. Lembrando que todas as características que a gente está falando é influenciada também não só por ser arroz, mas pela variedade daquele arroz. O meio ambiente também influencia muito nesses teores. Só a temperatura durante a maturação dos grãos interfere em até 6% de uma estação de cultivo dentro da mesma cultivar. Ou seja, essa estação tive 6% de conteúdo de amilose. Na próxima estação, eu posso ter 12%, com a mesma variedade, mudando apenas a temperatura durante a maturação dos grãos. Pode passar. Então, agora falaremos sobre a cocção, que nada mais é do que cozinhar esse arroz, que é muito importante. Nós temos uma coisa chamada temperatura de gelatinização do amido, que é o TG. E por que esse TG é importante? Quando o grão apresenta uma TG baixa, como aí no slide mostra, o arroz ele fica macio. E para que é interessante uma variedade que produz arroz macio? Para fazer papinha de neném. Agora, se for para comer, o brasileiro, principalmente, ele não gosta de uma TG muito baixa. Ele prefere TG intermediária. E por que uma TG alta não é interessante? Porque o arroz, ele demora muito mais tempo para cozinhar, e mesmo depois de cozido, o grão continua duro. O interior dele fica duro. Então, no Brasil, lembrando que essa característica muda de país para país, na China, por exemplo, eles usam arroz para fazer sushi. E um arroz solto não é interessante, porque quando ele agrega, ele solta, ele desmancha depois. Então, no Brasil, uma TG intermediária, ela é mais interessante. Mas lá, a TG baixa é melhor, pela finalidade. E a TG, essa temperatura de gelatinização, é uma característica varietal. Ela é controlada por genes. Só um manejo diferente não muda essa TG. Ela também pode ser influenciada pela temperatura do ambiente durante o desenvolvimento desse grão. Pode passar. Melhoramento genético.
como eu disse anteriormente, as características, elas mudam, as características que as pessoas querem agregar esse arroz mudam de país para país. Então, eu falarei do melhoramento genético aqui no Brasil. No programa de melhoramento genético do Brasil, as pessoas preferem cultivares com teor de amilose intermediária a alta, porque aqui não gostamos de papa, que se a amilose for baixa, ela constitui mais papinha, mais agregados. E também gostamos de grãos que, quando cozidos, são secos e soltos, com TG intermediária baixa. Ninguém gosta de comer arroz duro durante o almoço. Agora, falando um pouquinho sobre a proteína do arroz. Ela é constituída de albumina, globulina, prolamina e gluteína. Porém, 70% a 80% das proteínas totais são apenas gluteínas. E apresentam teores mais elevados do aminoácido essencial lisina, que é muito importante para as reações biológicas. Pode passar. Mas por que estudar, então, nitrogênio no arroz? Nós sabemos que o nitrogênio é o segundo elemento mais requerido pela cultura. E o que faz existir uma deficiência de nitrogênio? Baixo conteúdo de matéria orgânica no solo, o nitrogênio ele é muito facilmente perdido por volatilização, as pessoas talvez não estão usando os fertilizantes nitrogenados, ou tem um desbalanço nutricional, porque se um elemento está elevado, o outro não é bem absorvido, deficiência hídrica, porque sem água o nitrogênio não entra dentro dessa planta, e no Brasil é muito comum ter esse baixo nitrogênio na cultura do arroz. Por isso que é tão importante a gente estudar ele. E ele também está envolvido no aumento de produtividade e qualidade nutricional do grão. Porque o conteúdo de nitrogênio no solo, alguns autores perceberam que faz aumentar o teor de proteína. Só que não são todos os autores que perceberam isso. Que se fosse uma coisa que estivesse pregada na pedra que acontece, não seria necessário nem estudar. Só que alguns autores perceberam que tem a diferença e alguns autores perceberam que não tem a diferença. Por isso é tão interessante pesquisar o nitrogênio na cultura do arroz. Pode passar. A comercialização de arroz no Brasil. 68% dos grãos de arroz tem que seguir um padrão que foi pré-determinado, que são 40% de grãos inteiros e 28% de grãos quebrados e quirera. Ou seja, quando você vai consumir o arroz, você vê lá, compra o saco de arroz, e essas porcentagens têm que ser atendidas. Porcentagens menores que essas, o grão não pode ser comercializado. Se você pega um saco de arroz, entre 50% dos grãos estão quebrados, esses grãos não são próprios para consumo, de acordo com a legislação que prevê renda base 68%. E quais são as exigências consideradas? A qualidade física do grão, o rendimento, o aspecto e as dimensões. Dependendo da marca, é até diferente. Algumas marcas apresentam grãos mais inteiros, outras grãos mais quebrados. Lembrando que a renda base é 68% e não pode alterar a menos do que isso. Outras exigências que são consideradas são as características genéticas da cultivar. Se eu tiver uma cultivar que produz arroz longo e fino, não adianta eu plantar ela, jogar todos os nutrientes exigentes no mundo, ela vai continuar sendo longa e fina. As condições climáticas também interferem muito, principalmente o teor de proteínas, a própria TG, práticas culturais de plantio, a colheita, porque dependendo de como se colhe, quebra esse grão. Não adianta fazer um ótimo manejo na hora de colher, quebrar ele, porque já era, não tem o que fazer depois. Os tipos de processamentos também e o próprio manejo pós-colheita. Posso passar? Pode passar. Pode passar. Estela, eu tenho que verificar, tá, para ter certeza. Mas você falou certo. Se tiver mais de 50% de fragmento de arroz na categoria para os grãos especiais, aí já não é para consumo, né? Mas aí tem que observar também, não entendo muito de arroz, hein? Minha área é carne, mas eu tenho quase certeza que tem as classificações
longo, fino, longo e curto, Sim, tem. né? Que aí a porcentagem eu acho que muda, mas eu não É tenho porque essa certeza, tá? porcentagem ela é a renda base, ela é diferente. Cada classe tem uma, só que a renda base é essa. Tá, então tá. Então é isso Tempo mesmo, para passar, não, 28%. Tainara? Oi? Então é isso mesmo, né? Que foi, gente? O slide, o que aconteceu? Agora eu posso apresentar a minha parte, professora? Eu Sim, acho que não pode. acabou ainda não, Tainara. Não terminou, A minha não? parte não acabou ainda não. Então volta lá. Volta os slides que pararam de apresentar. Sobre os teores de umidade na colheita. Se a umidade durante a colheita está alta, a porcentagem de grãos mal formados, engessados e imaturos diminui. E quando a umidade, quando a colheita é tardia, a quantidade de grãos quebrados, eles são maiores, porque quando o grão está no campo, que ele perde, o grão, ele terminou sua maturação fisiológica, ele está desse jeito. Com as variações do clima, ele diminui e expande. Esse movimento faz com que ele se quebre. Por isso, a colheita adequada, no momento adequado, é tão importante, para que não haja a quebra desse grão. Pode passar. Tem mais um. Isso. O manejo da adubação nitrogenada. Como eu disse antes, alguns autores viram que tem influência, sim, principalmente em doses de nitrogênio em cobertura. Só que alguns outros autores viram que não. Algumas cultivares responderam melhor, outras cultivares não responderam, e é isso que a Tainara vai falar agora sobre as cultivares que nosso artigo trabalhou e procurou entender. Agora eu também. Bom dia a todos. Dando continuidade ao nosso trabalho, agora eu vou falar sobre o consumidor final, né? Arroz de grãos longos e finos, de cozimento rápido, com significativo volume após o cozimento, solto e que após o resfriamento não se tornem rígidos ou agregados. Então, esse tipo de arroz que é o arroz que o pessoal compra no supermercado. O conceito de qualidade pode variar de acordo com a finalidade do consumo, grupo étnico envolvido, tipo de processamento, pós-colheita, entre outros. Para a gente poder determinar a qualidade de uma cultivar, todos os segmentos da cadeia devem ser considerados. É importante também a gente conhecer as características organolépticas e físico-químicas do grão de arroz, sua cocção e aparência que vão definir os padrões de qualidade do mercado. Qual que são os principais objetivos desse trabalho? Foi avaliar as características fisioquímicas dos grãos de 3 cultivares de arroz de terras altas, sob irrigação suplementar por aspersão, submetidas a diferentes doses de nitrogênio aplicados em cobertura. Agora eu vou falar um pouco sobre os materiais e métodos. Esse experimento ele foi realizado no município de Jaboticabal, São Paulo, decorrido na safra de 2006 e 2007, conduzido no período de primavera e verão. O clima da região é clima tropical úmido, chuvas no verão e no inverno seco. O tipo de solo é o latossolo vermelho eutrófico. A adubação na semeadura foi 0,20-20, com 0,3% de zinco. As parcelas foram subdivididas em 4 repetições e o tratamento foi 13 cultivares de arroz, como eu já tinha falado. O tipo de arroz é o arbóreo, baldo e carnaroli. E os aromáticos, que é o BRS Aroma e o IAC 500. Os comuns em terras altas foi o Caiapó, o IAC 25, e os intermediários foram o BRS Colosso
BRS Primavera, Coringa, Cirate 141, IAC 201, e os modernos foram Vest 2000 e IAC 202. Bom, como que submeteu esse trabalho? Foi aplicado, né, dose de nitrogênio em cobertura 0, 40, 80, 120 e 160 kg por hectare. Foi delimitado 8 linhas de 6 metros de comprimento por subparcela. O espaçamento entre plantio foi 0 a 40 metros. Teve controle das ervas daninhas e o sistema de irrigação utilizado foi por aspersão. Como que foi realizado esse método de avaliação? Componentes de rendimento, renda de benefício, rendimento de grão inteiro, percentagem de farelo, percentagem de casca, dimensão do grão, classe, expansão, teor de nitrogênio e proteína bruta e análise estatísticas. Agora eu vou estar falando um pouco sobre o resultado e discussão desse trabalho. Sobre as proteínas. De forma geral, a adubação nitrogenada ela proporciona um incremento mais, né, no teor proteico dos grãos, com o desdobramento da interação entre os cultivares e a dose de nitrogênio em cobertura. A gente conseguiu verificar que, com exceção das cultivares Caiapó e BRS Aroma e BRS Primavera, as demais apresentam um incremento no conteúdo proteico dos grãos, com o uso crescente de nitrogênio em cobertura, com supremacia nesse componente para os grãos das cultivares BRS Coringa e IAC 201. Bom, a gente pode também complementar que esses resultados eles demonstram que a adubação nitrogenada, cobertura, ela promove a translocação desses nutrientes para os grãos, né, na forma de proteína, o que é de grande interesse, né, na alimentação humana. Os teores proteicos médios no grão integral cru estão compreendidos entre 3,4% nas cultivares BRS Coringa e 8,1% na cultivar Best 2000. De acordo com Kennedy e Burlingame, em 2003, o conteúdo proteico do grão integral cru do arroz é em média de 7,5%, com a base úmida de 12%, podendo oscilar entre 5% e 3% pelas diferenças varietais. A gente verificou também que a adubação nitrogenada ela incrementa a porcentagem de grãos inteiros de alguns cultivares, mas não em todas. Não verificaram a influência da adubação nitrogenada sobre o rendimento dos grãos inteiros. Os resultados contrastantes indicam que a resposta à adubação nitrogenada em cobertura, no que se refere ao rendimento dos grãos inteiros, é mais influenciada pelo genótipo do que a aplicação de nitrogênio. Então, o que influenciou mais no resultado foi mais as cultivares utilizadas do que a própria adubação em si, podendo ser afetada pelo momento da colheita. Os rendimentos dos grãos inteiros é determinado pela cultivar e pelo manejo da cultura, ou seja, pelo teor de umidade do grão no momento da colheita e das condições ambientais predominantes durante o período de granação e após a maturidade fisiológica dos grãos. A influência do caráter genético da expressão desses componentes não pode ser descartada, como eu já tinha falado. Né? O que influenciou mais foi as cultivares. Né? No armazenamento, o processo de reumidificação também ocorre. Quanto menor o teor de umidade, maior a sua capacidade de absorção e maiores diferenciais de tensão criados no grão durante o processo, levando ao trincamento interno dos grãos. Então, esse trincamento interno dos grãos aí, com certeza, eles vão perder o vigor, né? Baixo teor de amilose resulta em grãos macios, aquosos e pegajosos no cozimento. Nos programas nacionais de obtenção de linhagem de arroz, busca-se materiais preferencialmente com teores
de amilose intermediária, entre 21% a 25%, e de TG intermediária baixa, por apresentarem grãos secos e soltos após rápido cozimento, que se mantém macio no enriquecimento. Durante o período de armazenamento, ocorre uma série de alterações no produto, decorrente da maturação pós-colheita, e contribuem para a melhoria culinária do arroz. Com a provável redução da insolubilidade da proteína e do amido, o que possibilitaria a redução do tempo de cozimento do produto. Nas demais cultivares, pode ser desnecessário o tempo de armazenamento superior a 2 meses para subsequente processamento via produção. Bom, agora para a gente concluir o nosso trabalho, né? A adubação nitrogenada em cobertura, ela não interfere na porcentagem de casca, no rendimento de benefício. Ela influencia positivamente no rendimento de grãos inteiros e no teor de proteína bruta do grão. As cultivares IAC 25 e BRS Color apresentam os maiores rendimentos de grãos inteiros, e a BRS Aroma e a IAC 202, IAC 500 e BEST 2000, Coringa e Baldo, elas foram consideradas uma elevada porcentagem de grãos quebrados. Com exceção da Syrah de 141, os demais materiais, os demais cultivares, apresentam grãos com temperatura de gelatinização entre intermediária e baixa, possibilitando a rápida cocção. Bom, gente, eu gostaria de agradecer pela atenção de todos, né, pelo empenho do pessoal do grupo e pela professora ter disponibilizado esse artigo aí para a gente poder estudar e saber um pouquinho mais. E era só isso. Beleza, meninos. Tem alguma pergunta, pessoal, da turma? Nada? Todo mundo sabe tudo, coisa boa. E o grupo apresentou tão bem que não tem nem dúvida, professora. Isso mesmo. Eu tenho. Ficou muito bem explicado, deu para entender tudinho. Certeza, professora? Não precisa perguntar, não. Gente, vocês acham que, então, depois de ler, né, sobre esse artigo aí, vocês, se fossem a cultura de vocês, né, vocês acham que seria interessante fazer um complemento com alguma base nitrogenada para incremento, principalmente de proteína no arroz? O que vocês acham? De acordo com artigos, porque antes de fazer a nitrogênio em cobertura, a gente tinha feito a adubação nitrogenada básica. E como não houve diferença, o nitrogênio ele acaba sendo caro, né? Seria um dispendioso gasto para não ter retorno. Então, o que seria importante para isso é a escolha da variedade. Qual arroz eu vou escolher para plantar? Faço a minha adubação base. Base com adubo normal no solo. É porque quando a gente faz a adubação básica, já tem nitrogênio. Não é que a gente não aplicou nitrogênio, já tem nitrogênio, e a adubação em cobertura é a mais. Porque na base já tem nitrogênio. Então não precisaria. É muito caro. Não, pelo artigo não teve. O que diferenciou mesmo foi essa cultivar, sim, ela é melhor do que essa, comparando entre si. Então, a escolha do cultivar é muito importante. A questão da adubação em si não é tão importante, a nitrogenada. A nitrogenada em cobertura nem tanto. Mas a base, ela tem que ser feita, porque senão a produtividade cai, todos os problemas, né? Tá certo, também concordo. E sobre o armazenamento, né? Ali no final, a Tainara falou assim, com o tempo de armazenamento acima de 2 meses, pode ter alguma influência. A gente sabe que vocês mais ainda sabem que o tempo de armazenamento pós-colheita de grãos, de frutas, de vegetais, influencia e muito.
mas não apenas na composição química, né? Mas principalmente na deterioração do produto, né? E aí, como que a gente faria para resolver esse problema? Bom, o armazenamento tem que ser feito de forma a não ter aquecimento de grãos, não ter impurezas, nem pragas, que devem ser eliminadas. Os grãos devem estar secos na porcentagem ideal, para não ter proliferação de micro-organismos. Todos os cuidados necessários, né? Limpeza, antes de armazenar, para não entrar... Para tentar reduzir e aumentar a vida útil, né? Reduzir os problemas apresentados pela deterioração, né? E aumentar o tempo de vida desse produto, né? Tá certo. Beleza, gente, é isso aí. Parabéns para vocês. Silvia, que roupa é essa? Eu estou trabalhando, professora. Mas tá escrito Silvia aí nessa... Na minha lanchonete. Ah, mas que chique, agora já sei onde eu vou pedir. Aí por isso que de manhã não tinha como eu apresentar. Certo, mas agora tem. Então, vamos embora. Não, o grupo dela era o nosso, já foi. Eu vi. Eu tô atendendo e vê que toda hora eu fujo um pouquinho. Tá bom. Então tá, gente. Próximo grupo é da Tailane, Vitor Barbosa, Vitória Weber, certo? Isso, a gente mesmo. Tá bem, pode apresentar a tela. Quem vai apresentar? É somente eu só. Só o Vitor. Isso. Então vai. Vou fechar meu microfone, tá? Ok. A gente vai apresentar sobre deixa eu voltar. Isso, a composição química dos alimentos, em base do café. Nosso grupo tá os discentes Vitor, Barbosa sou eu, Vitória Lira, Tailane e Weber. Estão todos presentes aí. Professor, só desculpa a voz, é porque eu tô meio gripado hoje. Aqui vamos falar sobre os autores do artigo que a gente achou, que é a nutrição mineral do cafeeiro e a qualidade da bebida. Vocês tinham me perguntado também, né, Vitor, do artigo, Isso, não foi? isso, Tá. foi. Só para eu lembrar aqui. Uhum. Hermininha, Ermiga, a Júnia Maria, o José Soares, a Ionara Potronielli e a Adriane Woods. Um breve resumo, vamos apresentar que os nutrientes minerais interferem de certas maneiras na qualidade do café, por via direta e indireta, sendo direta através do seu metabolismo da planta, metabolismo do armazenamento do grão em si, e no acúmulo de compostos químicos, e de indireta através do seu papel de produção dos compostos, que favorecendo o desenvolvimento microbiano do grão. Por exemplo, a falta de certo composto vai poder interferir na ação de certas bactérias que vão ajudar na maturação do grão. Introdução. A qualidade do café é definida geralmente por suas características físicas e químicas, que são sensorialmente e a segurança que atende os gostos de diversos tipos de consumidor. Por exemplo, tem consumidor que prefere o grão mais forte, tem consumidor que prefere o grão com um cheiro mais como se diz, mais forte mesmo, um gosto mais adstringente, um gosto mais forte, mais, como é que se diz, amargo. A composição química do grão é determinada não só pela genética, mas também pelo sistema do cultivo, a época da colheita, o preparo e o armazenamento e torração, que a colheita não pode ser em clima muito quente ou muito chuvoso, o preparo tem que ser correto, não pode deixar muito tempo maturando, não pode deixar muito tempo na torração, o armazenamento tem que ser correto, para poder evitar de algumas doenças e perca de compostos químicos. A classificação em relação à qualidade. No Brasil,
A classificação do café quanto a qualidade vem de duas formas: a contagem de grãos defeituosos, sendo ardidos, verdes, pretos verdes, brocados, quebrados e mal granados, além da presença de impurezas, né, como a casca, graveto e torrões de terra, resultando assim, a classificação do café vão do tipo de 2 a 8, sendo o tipo 4 o tipo padrão, tipo base. E a descrição de atributos de qualidade, como tamanho, uniformidade da seca, a coloração do grão cru e torrado, destacando-se a prova da xícara, que é depois do café pronto, de líquido mesmo, olhar a cor do café em si, da bebida. Se a bebida está mais morena, se a bebida está mais clara, mais rasa. Composição Será química... que é assim que fala mesmo, Vitor? Morena? Não, professora, porque agora que veio a palavra na cabeça. Hoje eu não tô com a cabeça muito boa com a gripe. Não, então tá. Deve ter padrão, né, pra gente falar. Tem um padrão. Composição química de algumas variedades do café. A composição química e as propriedades organopépticas variam de espécie para espécie. Algumas espécies possuem, por exemplo, mais nitrogênio que outras espécies possuem uma cor mais escura, outras são mais adstringentes, algumas possuem mais potássio. Isso varia da variedade de cada café e da forma que é cultivado também. Há híbridos interespecíficos que apresentam boa qualidade de bebida. Esses áureos são significativos para ganho genético para o tamanho do grão, teor de cafeína, qualidade da bebida e do tempo de maturação também foram obtidos. Foi destacado no artigo que cafés de 40% a 80% com valores mais significativos no grão, da cafeína, da aroma e na maturação, tem de chegar a 80% mais caro no mercado. Aqui a gente está com a tabela dos compostos químicos de cada tipo de café. Como pode ver, alguns são bem diferentes, como o café aerébica, que tem cafeína de 1,2, até o café que tem mais alto, é o café canofora, que é 2,2. E o mais baixo é o café ibérica, com 0,46. Explicando assim que, dependendo de cada cultivar do café, cada espécie, pode diferenciar seus compostos químicos. Ô, Vitor, só uma pergunta aqui para eu entender. O teor de cafeína também é influenciado pelo tipo de solo, onde é plantado, pela cultivar, sim, né? Já deu para entender. Mas será que influencia também? Se alguém tiver alguma contribuição para dar aí para nós? Eu acredito que mais para frente da apresentação vai falar, professor. Ah, ainda fala? Então tá ótimo. Metabolismo. A maturação do cafeeiro inicia-se com aumento da atividade respiratória no final do período de crescimento, que é como a senhora falou, que é no período da cultivação mesmo, depois do momento dessa maturação do cafeeiro. Que o início do climatério respiratório ocorre pelo aumento da produção da acetilioxidase e a consequente síntese do etileno endógeno, que vai incrementar na respiração da síntese das enzimas. Geralmente, esses eventos afetam o metabolismo de açúcares, de ácidos, a degradação da clorofila e o aumento de síntese carotenoides, antocianinas e antocianinas, e os flavonoides que darão a cor ao fruto, que darão uma cor mais escura ao fruto. A chalcona sintetase é ativada pela ação do etileno, o qual ativa polifenoloxidase, que em concentrações elevadas podem reduzir bastante a concentração dos ácidos fenólicos, melhorando o sabor, deixando o sabor mais agradável para quem gosta do café mais suave, com um paladar mais menos adstringente, menos tão forte. O etileno é também responsável pelo aumento da concentração de poligalacturonase, celulose, pectina, metilesterase e beta-1,3.
glucanase, responsável pela redução da rigidez da parede celular e redução também das concentrações de poliaminas no fruto. Ocorre o decréscimo da distingência e a síntese de compostos voláteis, como os aldeídos, os ésteres, acetonas, os álcools, e caracterizam o aroma do fruto maduro, um aroma que muita gente gosta muito, sente longe. Você está passando numa esquina, você sente lá na padaria o cheiro do café. Após o amadurecimento dos frutos, entram em um período de senescência, que é o período de queda, período de maturação, com o escurecimento da casca e da polpa em razão da oxidação dos pigmentos, transformando-se em passas e boias. Com o avanço do processo de secagem, eles vão secar e vão torrefar logo após. Nesse período pode ocorrer a fermentação e até mesmo podridões, como produção de álcools e ácidos indesejáveis, que afetarão a qualidade do grão, tornando, sim, o grão não tão bom para consumo. A incidência de micro-organismos na fase de pré- e pós-colheita tem sido um dos principais fatores, porque eles influenciam na qualidade do café, porque os frutos que são expostos de uma diversidade de micro-organismos que, encontrando em condições favoráveis para esse desenvolvimento, infectam os grãos. Alguns micro-organismos são bem para poder ocorrer a maturação, a formação de álcools, mas outros já não são tantos, porque predominam doenças em certos grãos. As micotoxinas são metabolismos secundários, produzidos por fungos altamente nocivos à saúde do homem. Eu acho que eu disse que alguns fungos prejudicam bastante. No café, a de maior ocorrência é a ocratoxina, produzida por fungos dos gêneros Aspergillus e Penicillium. Seu desenvolvimento é favorecido pela temperatura, umidade relativa e conteúdo de umidade, predomínio de linhagens toxigênicas, composição do substrato e competição microbiana, onde que eu disse que o café deve ser armazenado corretamente em temperaturas que favorecem a sua secagem, sem acontecer certos metabolismos de fungos e bactérias. Além do controle de umidade, que é muito importante, tanto para a secagem do grão, tanto para a vida microbiana. Os fungos degradam paredes e membranas e alteram a coloração do grão, degradando polissacarídeos e álcools, ácido acético, lático, propionóico, butírico e outros ácidos carboxílicos. A resistência das plantas a pragas e doenças podem ser aumentada por mudanças na anatomia e em propriedades fisiológicas, que é onde vem a genética de cada grão, que a partir de plantas mais propícias à sobrevivência de certas pragas e doenças, vão concedendo linhagens para próximos futuras cultivares que vão ser mais propícias à resistência contra certas pragas e doenças. A germinação dos esporos nos tecidos é estimulada pela presença de exudados. As concentrações de aminoácidos desses exudados podem ser particularmente altas quando o suprimento de nitrogênio é excessivo ou quando o potássio é baixo, onde vem também a proteção da planta em relação à sua composição química, que é uma planta mais que não está bem com seus compostos, podem sofrer com a ação de vida microbiana e de pragas. Em deficiência do potássio, a síntese de compostos de alto peso molecular, como amido, proteínas e celulose, é inibida, havendo o acúmulo de compostos orgânicos de baixo peso molecular. Pois, por outro lado, a difusão dessas substâncias para o apoprasto depende da permeabilidade de membranas, que é afetada por cálcio e boro, já que o potássio geralmente é o que fica responsável pela... esqueci o nome da palavra. Depois, se eu perguntar de novo, eu volto aqui e respondo. O cálcio ligado...
Eu esqueci a palavra que eu ia falar agora, professor. Aí depois que você perguntar do potássio, eu volto aqui, se eu lembrar, eu respondo. Tá bom. O cálcio ligado como pectato é essencial para a resistência das paredes celulares dos tecidos. A degradação dos pectatos de cálcio é mediada por poligalacturonase, que é drasticamente inibida por altas concentrações de cálcio. A proporção de pectato de cálcio nas paredes celulares é importante para a susceptibilidade de tecidos infecciosos fúngicos e bacterianas e para o amadurecimento de frutos. Ou seja, o cálcio é importante tanto para as paredes celulares, a fim de proteger a infecção de fungos e bactérias, tanto para o amadurecimento de certos frutos. Então, o cálcio é fundamental. Muitos fungos invadem o apoplasto, liberando enzimas pectolíticas que dissolvem a lamela média, que são drasticamente inibidas por cálcio, e muitas vezes um pequeno nível de cálcio dos frutos é o suficiente para prevenir ou reduzir percas econômicas causadas por podridão ocorridas no armazenamento. Ou seja, uma planta que ela não foi adubada corretamente com os nutrientes certos, ela pode gerar grande perca econômica no armazenamento por conta tanto de fungos e doenças, tanto no mau aproveitamento do fruto em si. Frutos mais fracos. Vamos falar agora da característica química dos grãos associados à qualidade da bebida. Os açúcares. O café apresenta de cerca de 5 a 10% de açúcar total em seus grãos. O oligosacarídeos e a sacarose ocorrem nos grãos de café em concentração que varia de 5,1% a 9,4% no fruto maduro. Na torra, a sacarose degrada-se. Ela vai embora junto com a queima, dando açúcares menores, precursores de ácidos e aldeídos, responsáveis pelo flavor. Dentre os monossacarídeos, sacam-se a glicose e a frutose, que são redutores, com teor de 0 a 0,5%, observando também menores concentrações de sacarose nos grãos defeituosos. Então, esses grãos já serão descartados a partir da examinação de como está sendo a torrefação. Trigonelina. N-metilbetaína ou ácido piridino 3-carboxílico é um composto relacionado com a cafeína. Acho que você perguntou. Sua degradação pelo calor resulta em niacina, nicotianina e larga faixa de compostos voláteis, que incluem piridinas e N-metilpirrol, os quais darão o aroma do café, além de ocorrer uma sensação muito boa, gerando, em alguns casos, até o vício. O composto de trigonelina, presente em amostras de café torrado, vai depender do tempo e a temperatura da torrefação. Se você passar do tempo de torrefação e aumentar a temperatura, esses níveis de trigonelina vão decair muito, muito mesmo, bem drástico. Por essa razão, o café, a associação entre o teor de trigonelina e a qualidade do café não é tão evidente nos grãos torrados. Por isso, quem prefere comprar o grão mais inteiro e torrar em casa, se for fazer análise, vai ver um nível maior de trigonelina. A cafeína. A cafeína é um derivado das xantinas, que confere sabor amargo e é importante para o flavor do café, sendo um composto do metabolismo secundário, derivado de aminoácidos aromáticos, os quais serão derivados do ácido químico ou aminoácidos alifáticos. Esses compostos apresentam pelo menos um átomo de nitrogênio em seu anel aromático e têm caráter alcalino. A torra promove volatilização de cerca de 10% da cafeína, mas por causa do contaminante da perda do peso que pode ocorrer no processo, sua concentração do grão torrado tende a aumentar. É onde a senhora falou, perguntando da cafeína. É mais no processo de torrefação até a embalagem.
não muito na cultivação dela. Mas também tem o fator da cultivar em si, do tipo de café. Compostos clorogênicos são os principais compostos fenólicos não voláteis encontrados no café. Representam de cerca de 6 a 12% da massa seca do café. Dão pigmentação, aroma e adstringência à bebida. São principais responsáveis pelo sabor da bebida, o sabor forte, sabor adstringente, pelo aroma e pela sua cor. A sensação de astringência deriva-se da precipitação de proteínas e glicoproteínas salivares, que servem como lubrificantes. Durante o processo de torrefação, esses compostos fenólicos são intensamente degradados, originando pigmentos e componentes voláteis do aroma, como fenol e vinilglacol. A polifenoidase é uma enzima scúpica ligada a membranas celulares. Em condições adversas, a polifenoidase atua sobre os polifenóis intra- e extracelulares, promovendo a hidroxilação de mofenóis a de difenóis, os quais sofrem remoção de hidrogênio e originam oquinonas, que por sua vez inibem a polifenoxidase. Certos grãos vão sofrer danos e apresentarão baixa atividade de polifenoxidase, bem como aqueles com a deficiência de cobre. O índice de coloração. Quanto ao índice de coloração, os piores cafés são mais escuros, pois seu efeito é atribuído à porcentagem de grãos defeituosos. Nos piores cafés, é a ação indireta da polifenoxidase sobre os compostos fenólicos da amostra. Ou seja, cafés mais escuros são os cafés menos escolhidos para o consumo. Acidez e o pH. O pH do grão é indicativo eventual de transformações do fruto do café, como fermentações indesejáveis, que passou o ponto de fermentação, que ocorrem na pré e na pós-colheita, tanto na hora do armazenamento até levar na torrefação em si, e no armazenamento para levar ao armazéns que vão distribuir a bebida, do grão em si, quer dizer, o grão torrado, originando defeitos, redução do pH e deteriorização da bebida. A acidez é dada por vários ácidos não voláteis. Observa-se maior acidez em cafés que indicam uma qualidade inferior, sendo o pH ideal para um café bom de 4,9 a 5,2. Café mais ácido. Porém, não pode passar desse nível, e nem pode ser mais básico. A condutividade elétrica e lixiviação do potássio. A alteração da membrana celular após a secagem pode ser identificada pela lixiviação de soluções citoplasmáticas. A lixiviação do potássio e a condutividade elétrica podem indicar danos de membranas, consequentemente, queda na qualidade de café. Ou seja, vão fazer testes com base em condutividade elétrica para determinar a qualidade, a lixiviação do potássio, determinando assim a qualidade do café em certos pontos. Os lipídios. Todo café já apresenta óleos que são importantes para o seu aroma. Danos internos e pequenos na ruptura do grão de café antes da sua torração podem expor a oxidação durante o armazenamento, levando à formação de aldeídos indesejados ao sabor, como a degradação de triacilgliceróis, que aumentam a acidez e tornam a qualidade do café inferior. Como dito antes, cafés com acidez abaixo de 4,9 são cafés com qualidade menor. Efeito mineral na qualidade do café. Vamos falar agora sobre qualidade mineral de cada um. Então, sobre nitrogênio, potássio. A composição química dos grãos do café é influenciada por fatores genéticos,
ambientais e culturais. Gente, por que vocês não dividiram para mais pessoas falar? Porque ninguém poderia apresentar hoje, professora. Aí os 3 foram responsáveis por fazer o slide, e os demais integrantes do grupo a gente não deu nem notícia, não soube nem como é que é a cara deles. Imagina eu. Pois é. Eu acho que eu ainda vi um conversar no grupo ainda, mas já estava café com o trabalho todo pronto, a gente nem chamou. Aí, o processamento do armazenamento, a torra e a moagem afetam diretamente na qualidade da bebida do café, como eu tinha dito antes. O nitrogênio e o potássio. O nitrogênio é um nutriente muito mais exigido no crescimento vegetativo. Isso não só para o café, como para quase todos os cultivares. O nitrogênio é responsável pelo crescimento da planta e pela sua rigidez. E o segundo mais exportado pelos grãos do cafeeiro. As exigências de potássio são muito mais próximas das de nitrogênio, sendo a maior proporção encontrada dos grãos, particularmente na polpa do café. Entre 40% e 50% do nitrogênio do grão torrado corresponde à cafeína e à trigolenina. A deficiência do nitrogênio causaria redução no teor da cafeína dos grãos. Onde eu só tinha perguntado se na adubação também ocorre se durante a cultivação do grão ocorre algum efeito sobre a cafeína. Então pode ver que um café que não foi adubado corretamente com nitrogênio, ele pode afetar sim no seu teor de cafeína. E a trigolenina também. A disponibilidade de potássio tem forte influência do metabolismo de açúcares. São um grupo de compostos importantes na definição do café, porque um café deve ter um certo tipo de porcentagem no seu teor de sacarose e glicose. O boro. O boro tem efeitos positivos no teor de cafeína, trigolenina e sacarose, e além da glucose. A sua deficiência causada acumula fenóis, e este excesso gera deterioração da membrana, consequentemente a morte do tecido vegetal. Aqui estão alguns exemplos de como ocorre os sintomas causados pelo boro, tanto pelo excesso, tanto pela falta. Pode-se ver rigidez nas folhas, um enrugamento, e também afeta também na planta em si, no tecido vegetal. Em casos mais excessivos, gera a morte da planta. O cobre. O cobre possui efeito fungicida, desnaturando proteínas do patógeno. Ou seja, a planta que é pobre em nível de cobre, ela pode sofrer consequências maiores quando é afetada por fungos. O cobre tem efeito positivo na redução de grãos e a atividade da peroxidase, que eu falei a palavra que eu esqueci agora de novo, e o teor de sacarose. Zinco. Baixos teores deste elemento podem afetar o desenvolvimento reprodutivo, podendo provocar a diminuição na produção de sementes. O aumento do zinco proporciona o aumento da produção e ajuda na obtenção de grãos de maior diâmetro, além de participar positivamente no índice de coloração, cafeína, no índice também da cafeína, da sacarose e entre outros compostos. Ou seja, o zinco é fundamental para o café, tanto para seu desenvolvimento, tanto para sua reprodução, para grãos mais fortes no futuro, tanto também para o seu índice de compostos químicos. E aqui tem as referências sobre o artigo, que é o artigo que a gente achou, Nutrição e Qualidade de Café, de Hermínia Emília Pietro Martins. Foi da Faculdade de Viçosa. Muito obrigado, professora. E é isso o trabalho. Pode parar a apresentação aí, Vitor. Isso. Gente, enquanto o Vitor estava apresentando, eu estava pensando aqui, né? Parece que é tanta coisa, né, que tem que avaliar, e é mesmo, né? Vocês que trabalham com produção diretamente, se você pensar que você precisa
obter matérias-primas que tenham qualidade, e essa qualidade está relacionada a diferentes fatores, como o clima, o solo, como a Estela falou anteriormente, ao tipo de cultivar, né, de variedade utilizada, a como você faz adubação, ao uso de fertilizantes ou não, uso de algum agroquímico, né? Tudo isso vai influenciar na qualidade. E pensa que vocês, né, produzindo ali grãos e frutas, hortaliças, etc., o que você produz vai influenciar em todo o resto da cadeia, né? Quer dizer, antes da porteira, né, a produção de insumos influencia diretamente na sua produção primária, né, na obtenção da matéria-prima, e dali por diante, a cadeia toda, a cadeia produtiva vai ser influenciada pelo que você tem de qualidade naquele momento, né? Então, você vê, olha quanta coisa é influenciada quando você tem um simples grãozinho de café. E o que, por exemplo, alguém chegou a assistir a aula a que eu coloquei de alterações nos alimentos? Eu consegui assistir só a aula que estava antes, a que a senhora colocou à noite, eu estava dormindo já. Tá. Então, aquela que eu coloquei, em meia hora mais ou menos, é importante porque fala exatamente isso, né? Essas pequenas alterações influenciam tanto no produto final, né? Às vezes em um grãozinho, não. Mas e na produção como um todo, né? Em toneladas daquilo que está sendo produzido, né? Então, assim, todo o processo influencia na qualidade. E toda a qualidade é influenciada pelos fatores que não são somente da planta, vou colocar assim, fatores intrínsecos e extrínsecos que vão influenciar na quantidade, como vocês falaram, na quantidade de proteínas, na quantidade de minerais, de vitaminas, de lipídios, de aminoácidos, fazendo parte desse grupo de proteínas, nos ácidos graxos, fazendo parte dessa composição lipídica, né? Gente, é uma imensidão, né? Por isso que a área de alimentos a gente tem que fazer tanta pesquisa e nunca tem fim, né? Porque tudo que acontece, então, choveu um pouco a mais ou choveu um pouco a menos, deu mais sol do que esperado, o sol se manteve no dia por um período mais longo ou mais curto do que o normal, influencia diretamente na produção. Tem lugares, né, e vocês sabem disso, mesmo no Brasil, tem lugares mais propícios para determinadas culturas e outros menos, né? E por que isso? Não é simplesmente por conta do solo, simplesmente por conta do clima, mas é um conjunto de fatores, né, que no final vai te dar uma matéria-prima de melhor ou de pior qualidade, de acordo também com o consumidor, né? Então, veja, o Vitor apresentando, muitas vezes ele falou assim, da teor de cafeína, por exemplo, ou trigonelina, né? Não sei se eu falei certo, vai influenciar no que o consumidor espera daquele produto, né? Então, assim, ainda tem a questão humana, que provavelmente é uma das mais difíceis e mais difícil controlar, porque aqui, por exemplo, estamos aqui, agora, nesse momento síncrono, nós temos 11 pessoas, né? Comigo 12, tá? Eu acho que aqui, bom, 11, né? 11 pessoas. E se eu perguntar, por exemplo, para vocês consomem café? Por exemplo, Sim. já que a gente... Acho que todos aqui consomem. Eu quero café! Eu amo café! Então, tá. E aí, vamos lá. Olha, vamos ver as diferenças, né? Vamos fazer uma análise sensorial aqui rápida, só com questionário. Todos consomem café. Beleza. Vocês consomem café passado, né? No coado, ou café de máquina? Coado. Coado. Eu coado também. Com açúcar ou sem açúcar? Os dois tipos. Os dois também. Sem açúcar eu tomo também. O que tiver, né? Mais amargo ou menos amargo?
Mais Gostei mais amargo. amargo. Aí, tá vendo, gente? Então, assim, ó, eu já não gosto tão amargo quanto vocês. Mas a forma de consumo, o que você tem de grão e marca, vamos pensar aqui, qual marca vocês gostam mais? Três corações. Três Corações? Quem falou? Stella? Stella? Três Eu Corações é esqueci, bom. professor, o que Eu eu tô gosto da usando. Maranata. Tanto Maraná? pelo preço para gastar para comprar, tanto pelo sabor dele. E a Silvia falou qual? Eu esqueci o nome do café que eu uso. Ele é muito gostoso. Ah, não, Silvia, tão vergonha. É, porque E ele os não é... demais aqui? Não consome, não? Eu gosto da marca Pilão, gente. Para mim é a melhor que tem. Vocês já tomaram? Então, assim, resumindo, né? Anteriormente, a Estela falou do arroz. Tudo influencia, né? E o que você espera? O que o mercado consumidor prefere? Então, a gente vai fazer uma exportação desse arroz, né, para o Japão. É diferente o padrão de qualidade que eles preferem do que o nosso, né? Eu trabalho com carnes. Se a gente for pensar em carnes, cada pessoa tem uma espécie preferida para consumo, né? Tem um corte preferido dentro de uma mesma espécie, prefere com mais gordura, com menos gordura, com gordura intermediária, uma carne mais clara, uma carne mais escura, um vermelho mais claro. Gente, isso é qualidade, né? A qualidade, a gente não tem como eu sempre falei dentro de alimentos, nós não podemos definir qualidade de uma maneira genérica, de uma forma geral que dá para todos. Por isso que eu costumo definir a qualidade dentro dos parâmetros que, sem pensar neles, a gente acaba avaliando e aí você desenvolve o seu padrão de qualidade para cada tipo de alimento, né? E tudo influencia, né? Quando a gente pensa assim, o que pode influenciar no teor de amilose, amilopectina no arroz? Tudo influencia, tudo vai influenciar, vai depender do que se espera do produto final, né? E aí sim, trabalhar com o que se tem para poder obter aquele produto desejado, né? Pessoal, acho que é isso que a gente tem para falar hoje, né? Eu vou colocar mais uma parte para vocês de métodos de conservação de alimentos. A disciplina termina o semestre termina dia 19, tá? Portanto, a última semana eu pretendo entregar as notas para vocês, tá? E aí tem uma partezinha que é da recuperação, mas eu ainda tenho a semana que vem para passar material, porque a gente precisa ver algumas coisas dentro de tecnologia. Então, vou passar tópicos importantes de carne, de leite, de frutas, alguma coisa assim, de grãos a gente acabou vendo aqui nos seminários, talvez eu não passe, e vocês têm mais contato com isso, tá? E lembrando, vai ter pelo menos uma prática, eu ia pedir duas, tá? Eu vou pedir para vocês desenvolverem uma prática para me mandar na forma de vídeo ou de relatório com as fotos, tá bom? Mas aí eu passo para vocês no Moodle, eu mando um videozinho meu lá para vocês, quando eu colocar essa parte da matéria, tá bom? Beleza, pessoal? Tá bem certinho. Tá ótimo, obrigada. Tá, eu vou interromper aqui a gravação.